Boa noite. Um amigo me questionou sobre a aplicação de reiki presencial, né? E algumas dificuldades que tanto o reikiano encontra, tanto o reikiano encontra, quanto quem recebe encontra. Uma questão muito importante em toda terapia, né, em toda relação de ajuda, é a questão da confiança. Ou seja, o terapeuta precisa criar uma relação de confiança com o cliente que está atendendo, certo? O importante nisso é que esta confiança, ela não é imposta, ela não é comprada, certo? Ela não é ganha gratuitamente. Ah, eu sou um terapeuta, então você confia em mim. Não funciona assim, certo? Eu sou terapeuta com um nome na praça e todo mundo conhece, todo mundo sabe, então você chega lá para um atendimento e você confia em mim. Tua melhor amiga, teu melhor amigo, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia me indicaram porque vieram, se trataram comigo, foi muito bom. Então você chega e você confia em mim. Não funciona dessa forma, certo? A confiança é algo que se conquista, é algo que se desenvolve ao longo do tempo. À medida que o terapeuta demonstra a sua capacidade, demonstra a sua seriedade, demonstra o seu envolvimento com o cliente, o engajamento dele com a situação. E isso recomeça a cada novo cliente. Cada novo cliente que vem para uma terapia, a confiança precisa ser construída. Não há outra forma. Não há outra forma. É claro que se você tem boas referências, claro que se te indicaram, se falaram bem do teu trabalho, se você tem já, certo? Toda uma dedicação a isso, né? Que se comprova com tempo de trabalho, com tempo de atuação, são fatores que facilitam essa questão da confiança. Mas não garantem que ela vai existir. Logo nas primeiras sessões, nas primeiras aplicações, o cliente chega com muita ansiedade, com muita curiosidade sobre o reiki, sobre como funciona, sobre o que ele vai sentir ou não, certo? Com muita curiosidade também com relação à postura do terapeuta, como que ele age, o que ele fala, como é que ele olha, como é que ele se porta fisicamente. Então, esses fatores entram no jogo, começam, né, a influenciar todo o tratamento, todo o desenvolvimento dessa relação de confiança. E a partir do momento que o cliente desenvolve a confiança com o terapeuta, a coisa flui muito melhor, muito mais satisfatoriamente, muito mais tranquilo, muito mais produtivo para ambos, certo? Então, cabe ao terapeuta facilitar essa construção da confiança, demonstrar a
qualidade do seu trabalho, demonstrar as suas capacidades, né? Não apenas com palavras, ou com títulos, ou com certificados na parede, mas com ações, realmente, com uma postura profissional, para que a pessoa que está ali sendo atendida sinta essa energia, entre em sintonia com ela. E a partir daí, o tratamento começa a funcionar. Ok? É interessante a gente observar as pessoas, né, logo nas primeiras vezes. Aquele misto de curiosidade e de uma certa descrédito, assim, né, um pouco incrédulo sobre será que isso funciona, será que isso realmente vale a pena, eu não estou aqui perdendo meu tempo. Então, eu já estive nos dois lados. É muito interessante, né? Que a gente tenha, eu acho que faz parte do desenvolvimento profissional do terapeuta que ele esteja dos dois lados, ou seja, que ele seja o terapeuta e que ele seja o cliente também de outro, para que ele observe como que esse outro terapeuta atua, como que ele age, como que ele fala, como ele se porta, e ele compare consigo mesmo para ver como está o seu atendimento, né? Para que tenha uma referência sobre o seu atendimento. O Reiki, ele tem, ele traz um pouco lá do começo, né, lá do trabalho da Takata ali, do William Lerand, essa questão do toque, que às vezes o toque é muito importante. Mas ao mesmo tempo, o toque é muito intimidador para quem está recebendo. Então as pessoas deitam na maca e nas primeiras sessões elas ficam angustiadas, elas ficam preocupadas. Onde que ele vai tocar, por que ele vai tocar, por que ele está apertando, por que ele está mexendo, por que ele está segurando, por que ele está batendo. E isso tudo dificulta para o cliente uma percepção correta da aplicação, uma percepção correta do que ele está sentindo, de como a energia está fluindo. Então, o terapeuta precisa ter um cuidado muito grande nesse começo do tratamento. Nessa aplicação ocasional, não é que o cliente vem uma, duas vezes, não vem mais. Então, o terapeuta precisa desenvolver também um método, uma forma de atuar para que deixe o cliente de uma forma assim, o mais tranquila possível, o mais equilibrado possível. À medida que o terapeuta percebe no cliente a dificuldade, a dúvida, a insegurança, então ele tem que ter uma postura mais tranquila, mais lenta, para que o cliente adquira a confiança necessária, que é tão importante nessa relação de ajuda. Certo? Pelo lado do cliente, ele tem que fazer valer, né, a sua voz e questionar. Você está sendo atendido por um terapeuta, que a princípio tem uma qualificação, tem uma experiência, que de repente foi indicado para você. Então, pergunte, questione, como vai ser, como não vai ser, vai tocar, não vai tocar, vai apertar, não vai apertar, vai sair para tomar água, não vai botar música, não vai, certo? É importante que o cliente questione, que tire essas dúvidas, que demonstre essa sua insegurança para que o terapeuta, para ver como que o terapeuta reage com isso, como é que o terapeuta trabalha com essas questões. Porque aí, na hora que for para a máquina receber o Reiki, vai de uma maneira muito melhor. Certo? Eu procuro explicar bastante para as pessoas, logo nos primeiros atendimentos, como é que funciona, como é que não funciona, como é que é a minha forma de trabalhar. E mesmo assim,
surgem dificuldades, surgem dúvidas, né? Às vezes surgem questionamentos, às vezes não. Às vezes a gente percebe no rosto do cliente que ele está querendo falar alguma coisa, está querendo questionar alguma coisa, mas que não se sente ainda seguro para fazer isso, né? Seja por uma certa vergonha, seja por uma certa dificuldade em expressar corretamente o que ele está em dúvida, mas ele não consegue fazer, certo? Só que a partir do momento que ele expressa, o terapeuta tem a obrigação profissional de esclarecer. Esclarecer de uma forma lógica, de uma forma racional, sem achismos, sem misticismo, sem criar climas e coisas assim. Certo? Cada terapeuta praticamente tem uma forma de atuar, né? É interessante, cada um desenvolve um método particular que gosta, que se sente bem em fazer aquilo e que enquanto está funcionando, enquanto está trazendo bons resultados, ele vai repetindo, independente do cliente. Isso eu acho que é o mais comum de se encontrar, certo? Então o terapeuta tem aquela linha de atendimento dele, tem aquela linha de atuação e o cliente se adapta, na medida do possível, ao que o terapeuta oferece. A partir do momento que se tem resultados, fica tranquilo, né? A coisa flui. Se o tratamento emperra, traz dificuldades, alguma coisa assim, normalmente o cliente vai embora, não volta mais, e assim por diante. Certo? Eu tenho uma linha de atendimento que é bem flexível. Ou seja, eu procuro me adaptar e me adequar a cada cliente. Então, a minha maneira, né, o meu padrão é de adaptação ao cliente, e não o contrário, de que o cliente se adapte a mim. Então, praticamente cada cliente tem uma dinâmica diferente. E eu procuro respeitar essa dinâmica. Certo? Isso a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente vai desenvolvendo essa habilidade aos poucos. É uma das características do terapeuta que ele precisa realmente desenvolver. Eu lembro de um atendimento que eu tive bastante percepção, né? A parte espiritual, a parte energética, e no final eu fui comentar com o cliente. Quando eu falei a primeira frase, a primeira percepção, ele me apontou a mão e disse, não, Luiz Felipe, eu não quero saber, eu vim aqui para receber o reiki, e acabou, eu não quero saber mais nada. Ou seja, havia expresso ali um medo, uma insegurança, uma desconfiança com essa questão de percepções, com essa questão de energia, com essa questão espiritual, mentores e assim por diante. Mas mesmo assim, ele sabia que o reiki era bom, estava percebendo os resultados, estava percebendo a melhora, estava continuando o tratamento, mas não queria saber de nada desse tipo de coisa. Então, todas as percepções que eu tinha, e era interessante, foram muitas percepções, eu não compartilhava, não falava nada, não comentava nada, porque, né, em respeito à postura desse cliente. Teve um outro cliente muito interessante também, que ele me fez um questionamento, e ele já veio ser tratado comigo depois de um bom tempo, onde eu já tinha bastante segurança na aplicação do reiki, onde eu já não seguia aquele padrão, né? Você começa pela cabeça, vai até os pés, e como ele já tinha sido atendido por um outro reikiano, ali para a terceira, quarta aplicação ele me questionou. Mas, Luiz Felipe, o outro terapeuta que me atendia, olha, se eu não me engano, ele ficava 30 minutos na minha cabeça. Tu fica 2 ou 3 minutos e já sai daquela posição. Mas por que isso? Certo? Então, era a dúvida que estava incomodando ele. E ele levou umas 2 sessões até verbalizar ela e até estar pronto para debater sobre esse assunto, né? Então, eu procurei embasar
essa diferença, mostrar o porquê dessa diferença em termos bem racionais, sem denegrir, sem dizer que o outro estava errado, que o outro não devia, coisa assim. Mas justificar a minha maneira de atuação, a minha forma de atuação, para que ele entendesse o que estava diferente, né? Que não são todos iguais. Então, casos assim, tem vários que a gente poderia usar para relatar e que servem como para exemplificar, né, a atuação do profissional, a responsabilidade que o profissional tem em se portar corretamente, certo? Na hora que o cliente não se sentir bem, ele não volta. Na hora que o cliente se sentir menosprezado ou enganado, ele vai falar mal daquele profissional, ele vai falar mal do reiki, ele vai falar mal de um monte de coisa. E muitas vezes com razão, né? Infelizmente, muitas vezes com razão. Mas que se houver um diálogo, se houver um contato maior, uma troca de informações maior, pode ser evitado. O cliente talvez até não volte porque não gostou do tratamento, ou não gostou da pessoa, mas ele não vai sair dali falando mal do terapeuta ou falando mal da técnica do reiki que foi aplicada. Certo? Esse assunto se ramifica em vários outros aspectos que a gente poderia abordar, né? Passaríamos aí um bom tempo falando. Mas, voltando ao que motivou o começo desse meu pequeno vídeo, que é essa questão da confiança, o cliente, na hora que está na maca, ele precisa confiar no terapeuta, certo? Ele precisa confiar no terapeuta. E o terapeuta tem que ter a sensibilidade de saber usar a técnica corretamente, de saber deixar o cliente à vontade, ali, tranquilo, para que realmente aproveite a sessão de reiki. Nós podemos aplicar, né, o reiki. Normalmente um terapeuta tem pelo menos o nível 2 ou idealmente um nível 3A do reiki, pelo menos. Tá? 3A eu acho que é o mínimo para um terapeuta. Né? Então, a partir do nível 2 ele já não precisa tocar, as mãos podem ficar distantes do cliente, mas existem situações que o toque é fundamental. O toque sempre vai estar envolvido com uma energia mais física, uma energia mais densa, uma energia mais intensa, normalmente com calor ou com frio, com a dificuldade da identificação de um bloqueio, alguma coisa assim. Mas também pancadas, né, pancadinhas, batidinhas, pressão, uma pressão ocasional, uma pressão contínua em determinados pontos, movimentos de subir e descer com a mão. Então, o reiki não é apenas você ficar com a mão parada em cima da pessoa ali, fazendo posição de mãos, não. O sopro é muito usado, Então, nós temos, como terapeuta, uma gama grande de ações durante uma aplicação de reiki. Mas o terapeuta precisa dosar isso e precisa saber aplicar isso. Certo? Logo na primeira sessão, ele já sai apertando o cliente, já sai puxando. Às vezes a gente raspa, né, o corpo do cliente, determinada posição, determinado órgão. Então, por mais que o terapeuta às vezes sinta uma intuição de fazer, ele tem que ponderar. Se fizer isso agora, sem ter preparado o cliente antes, como é que ele vai se sentir? Como é que ele vai reagir? É bom, não é bom? Posso esperar para a próxima aplicação, alguma coisa assim? Então, vai muito dessa postura do terapeuta de procurar sempre criar um clima, um ambiente ali propício para que a técnica do reiki como um todo seja empregada, beneficiando o cliente, certo? E reforçando a questão da confiança, confiança é algo que se constrói. Ninguém adquire confiança imediatamente. Tá? Às vezes a gente tem situações onde a afinidade entre o cliente e o terapeuta é muito grande, mesmo que
que seja a primeira vez que eles estejam interagindo e tudo, mas ainda assim um certo cuidado por conta do terapeuta para que aquele comecinho bom, para aquela sementinha de confiança que está nascendo, possa germinar, possa, né, crescer, e a partir daí todo o tratamento tem uma conotação diferente, um resultado diferente. Certo, pessoal? Obrigado a todos, então. Até o próximo.